Teatro Marrocos do Recife apresenta, numa homenagem ao milagre econômico brasileiro, o lento, seguro, gradual e relativo striptease de Zé Fusquinha. Um filme de Amin Stepli, fotografia de Wilson Urquiza com Buchão. Agradecimentos especiais a Gerenton, Paulo Cunha Lima e a Volkswagen do Brasil, sem a qual não seria possível a realização desta obra. Perfeito. Nós conhecemos a Amin Stepli aqui no Recife em 73. 1973, Amin, que era da Paraíba, nascido em Campina Grande, e 2 ou 3 anos mais velho do que nós éramos na época, ele se instalou aqui no Recife para fazer universidade e, coincidentemente, escolheu fazer jornalismo porque era um curso, entre as opções que a gente tinha naquele tempo, que se aproximavam mais das atividades mais culturais e artísticas e do próprio cinema. A gente não tinha curso de cinema na época, nem pensava-se nisso. Portanto, a mim terminou fazendo o vestibular para o jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco, onde nós também entramos nesse mesmo momento. Então, foi um grupo que casualmente se encontrou nos corredores da universidade, e a mim começou a demonstrar ser uma pessoa muito interessante, porque ele era muito parecido com o que as pessoas podem ver nesses filmes em Super 8 de Amin, sobretudo no lento e seguro, gradual e relativo striptease do Zé Fusquinha. Amin era muito mordaz, muito irônico e muito engraçado também. E era um grande amigo, era uma pessoa extremamente companheira, gostava muito das pessoas e tinha um aspecto muito protetor. Talvez porque ele fosse um pouquinho mais velho do que nós, ele quase nos tratava assim como irmãos menores, mais novos. Significava que ele estava sempre preocupado para a gente não fazer bobagens e tal. Um amigo nosso também que já faleceu e que conheceu a mim nesse mesmo momento, que foi o Geneton Moraes Neto, ele sempre disse, até muito depois dessa época, ele disse, olha, a maneira mais fácil de definir a mim é dizer assim, a mim era o sujeito que não deixava a gente fazer bobagem. Ele ficava tomando conta da gente. E foi nesse universo da universidade que começou a prosperar a ideia do Super 8, e começou a prosperar a ideia de fazer filmes. A mim era um cineclubista, em João Pessoa, na Paraíba, em Campina Grande, aliás, um cineclubista muito radical, e também era produtor de um programa de rádio lá, sobre cinema. Então, ele falava sobre cinema toda semana nesse programa de rádio. E quando ele chegou ao Recife, ele tinha um conhecimento de cinema muito maior do que o nosso. Então, ele nos ensinou muito. E eu acho que essas influências que ele deixou no grupo do Super 8 no Recife, sobretudo do cinema novo, do cinema de Godard, do cinema de Buñuel, que ele adorava, ou do cinema da chanchada, foram influências que marcaram não só os filmes dele, mas os filmes de todos nós. Significava que a gente terminou sendo uma espécie de grupo que era extremamente influenciado por esse conhecimento, essa cinefilia interessante de Amin. Não uma cinefilia chata, mas uma cinefilia muito engraçada e muito anarquista. O clima que nós vivemos já no início das atividades do Super 8 no Recife, em 73, 74, até o começo dos anos 80, era o período mais complicado da ditadura militar. O clima era muito complicado e a gente passou a conviver com isso de uma maneira muito, muito cuidadosa. Para dar um exemplo assim da situação, para exibir um filme de Super 8, curta-metragem, que ia passar, por exemplo, numa escola, ou num festival, ou, sei lá, num sindicato, a gente era obrigado a levar o filme para a Polícia Federal, sentar junto com um policial, um censor,
exibir esse filme, a gente tinha que levar o projetor, porque eles não tinham projetor, então se exibia na parede dele lá o filme, e esse sujeito resolvia o que a gente devia fazer, se o filme podia passar ou não podia passar. Em geral, os filmes todos, mesmo aqueles mais politicamente engajados, como era o caso dos filmes de Amin, eles terminavam passando. Até hoje, eu me pergunto, porque a gente não tinha condições de perguntar isso ao cara na época, mas eu imagino que eles não entendiam muito bem, que eles não... Ou o contrário, eles entendiam perfeitamente bem e percebiam que o filme tinha uma linguagem tão específica que ia atingir um público muito pequeno de pessoas e não ia provocar nenhuma manifestação enorme de pessoas que fossem assistir aquele material. Como eram projeções muito restritas para 20, 30, 40 pessoas, eu acho que eles terminavam deixando. Mesmo assim, quando a gente fala hoje de ter que levar na polícia um filme, é muito estranho, não é? E é essa sensação que a gente tinha de estar no lugar errado e na hora errada, porque não se fazia filme para levar para a polícia assistir. Então, esse clima todo, e isso foi muito, muito forte no Recife, por uma razão que a gente pode explicar historicamente. Pernambuco, não é? Foi um estado muito rebelde, historicamente. Durante séculos, foi um estado muito rebelde. E nos anos 50 e 60, no ano do século passado, foi um estado que produziu experiências muito fortes, né, do ponto de vista de uma política de engajamento popular. Foi a época que o Pernambuco elegeu Miguel Arraes, Pernambuco foi a terra de gente como Gregório Bezerra e outros políticos muito importantes e muito radicais. Então, sempre foi uma cidade muito visada durante a ditadura militar. Então, o clima era esse. Quando o Amin faz os filmes que ele faz, o primeiro filme de Amin, que é ainda de 75, é um filme chamado Tempo Nublado. É um filme sobre um estudante que sendo preso e torturado, e depois imaginando que ele deveria partir para fazer uma guerrilha. É uma espécie de alegoria da juventude naquele período. Então, desde o início, Amin deixou claro o que ele queria falar. Quando chega o caso do filme em questão, agora na nossa conversa, que é o Lento, Seguro, Gradual e Relativo Striptease de Zé Fusquinha, Amin já tinha mudado a linguagem dele para essa linguagem mais irônica, mais engraçada, mais, de alguma forma, mais instigante, não é, com relação à crítica que ele faz do regime militar e da ditadura e tal. Ainda assim, a postura dele era muito simples. A gente precisa falar contra essas coisas que estão aí. E isso gera, né, no filme, uma espécie de sentimento histórico muito curioso, não é? Porque muitas pessoas ficam perguntando assim, mas aí vocês conseguiam fazer isso naquele período? Como é que vocês faziam isso e não eram presos? E tal. Justamente por conta da linguagem que era Amin, por exemplo, adotava, que era uma linguagem um pouco esperta, inteligente, que falava coisas de maneira irônica, sem ser, digamos assim, panfletário e explícito. Então, eu acho que o que Amin fez nesse período, sobretudo, foi fazer uma espécie de crítica permanente ao regime militar que começou no Brasil em 64 e só terminou em 80 e tantos, com a redemocratização. Bom, quando Amin resolveu fazer esse filme, ele estava realmente irado, né, com muita raiva dessa frase que foi dita pelo general Geisel, né, o ditador daquele momento, daquele período, né, e Geisel tinha atribuído a vontade do governo de fazer a anistia, ou seja, de soltar os presos políticos, que havia muitos naquele momento, a partir de uma perspectiva gradualista. Então, tudo isso aconteceria, mas as pessoas teriam de ter paciência,
porque ia tudo ser feito gradualmente, lentamente, não é? E a mim já acrescenta o termo relativo, ou seja, essas coisas que acontecem, mas não acontecem de verdade nem completamente. Então, a anistia no Brasil, quando ela foi iniciada desse jeito gradualista, ela foi iniciada também com limites, não é? Nem todo mundo ia ser anistiado, nem todos os presos iam sair da cadeia. Significava, então, que a gente teria que ter muita paciência e teria que compreender que algumas pessoas continuariam presas. Esse tipo de política gradualista do Geisel, né, que era muito próxima do pensamento político de um outro general, que era assessor de Geisel, que era o Golbery, esse pensamento nos irritava demais naquele momento, sobretudo a mim, uma pessoa muito atenta a esses processos todos, e ele resolveu fazer, de fato, uma crítica direta a isso. Significa que ele tira o termo anistia e põe o termo striptease. É uma espécie de desnudamento da nossa própria condição como pessoas, como jovens naquele momento. Significava que a gente estava ali se entregando, se mostrando, não é, tirando nossas roupas, para a gente enfrentar essa questão de maneira aberta, com o peito aberto. Esse trabalho de Amin, portanto, é sobretudo importante escutar o texto, né, que ele fala, que é um texto lido por ele mesmo. Essa voz que tem lá no filme é a voz do Amin, e era a maneira como ele, quando ele falava, quando ele estava muito indignado, quando ele estava muito questionando demais as políticas, ele fala com esse jeito excessivo, né, um pouco irritado que ele faz, mesmo sendo engraçado, coisas engraçadas que ele diz, mas mesmo assim é um reflexo dessa irritação a essa condição geral que a gente estava enfrentando. Para a nossa geração, aquele momento que ninguém aguentava mais regime militar, ninguém aguentava mais ditadura, estava todo mundo já achando que tinha passado demais do tempo de acabar tudo aquilo e de se viver um regime democrático no Brasil. E aí resta a figura do Zé Fusquinha. O Zé Fusquinha é um desses elementos do meio popular que a mim resgata para falar coisas a partir da perspectiva dele, que era uma pessoa de classe média. Apesar de ser de classe média, a mim era muito atento às coisas do povo. E a ideia desse personagem, Zé Fusquinha, é o personagem popular. Então, ele vai para Campina Grande, e isso é interessante, porque é o primeiro filme que a mim faz, o primeiro Super 8, em que ele volta para a cidade dele de origem. E ele vai filmar numa estrada que tinha sido construída pelo regime militar, na periferia de Campina Grande, e ele pega um Fusquinha velho, um carro bem antigo, e procura um personagem também do meio popular, que se chamava Bujão, um rapaz muito forte, muito gordo, e ele pede a Bujão para fazer esse papel de simplesmente ficar empurrando o carro nessa estrada. O que se vê é esse único plano, praticamente, do filme, Bujão empurrando de costas o carro, e ele começa vestido, e aos poucos vai tirando as peças da roupa dele, as peças de roupa, e termina completamente pelado no final. E então esse é o lento, gradual, seguro e relativo striptease do Zé Fusquinha, que é um personagem do meio popular que seria a espécie de encarnação desse discurso irônico contra a ditadura militar. Eu acho que isso que explica o filme era uma maneira de a mim resgatar aquelas piadas, aqueles comentários mais mordazes que se ouvia no meio da rua contra a ditadura, e assim, comentários do meio popular que ele traz para o Super 8 e adapta ao discurso dele mesmo. Então, a mim filmou em 78 o filme, e em Campina Grande, e depois ele veio para o Recife, terminou a edição, montou o filme, sonorizou o filme, gravou a voz dele para fazer a locução, e o filme ficou pronto. E a partir daí ele começou a ser exibido, e a curiosidade é que nesse momento
final de 78 e no início de 79, o filme também começou a fazer parte de exibições que eram produzidas pelo Comitê de Anistia, a seção Pernambuco, a unidade em Pernambuco das pessoas que lutavam pela anistia. E aí esse filme teve uma carreira talvez mais engajada, porque ele foi adotado, né, pelo comitê como uma espécie de material de propaganda para atrair pessoas para fazer as reuniões, onde se defendia a ideia de não uma anistia gradual e lenta, mas uma anistia ampla e restrita. Essa era a diferença entre o discurso da ditadura, que era a anistia lenta, gradual e segura, e o discurso da esquerda, ou da oposição ao regime militar, que dizia que era preciso uma anistia irrestrita e ampla, completa. E esses comitês que existiram em todo o Brasil, no caso do comitê em Pernambuco, o Comitê de Anistia em Pernambuco, adotou esse filme. E esse filme começou a passar nessas reuniões. Então, tem uma parcela do público do filme do Amin, né, o lento, seguro, gradual e relativo striptease de Zé Fusquinha, tem uma parcela do público que é um público mais engajado na ideia mesmo da anistia. E tem o público tradicional do Super 8, sobretudo do Super 8 desse grupo mais anarquista, mais experimental, que era o grupo das pessoas que já circulavam e viam também os outros filmes, não só esse, mas circulavam sobretudo na área de Olinda, mas também no Recife, que eram as pessoas da contracultura. Então, você vê que, nesse caso desse filme, houve uma espécie de conjunção desses dois públicos, um público mais político, né, mais sério, vou chamar assim, não é? Mais engajado seriamente na luta política, e com o grupo tradicional, né, mais experimentalista e mais da contracultura também. Isso deu ao filme um conhecimento mais amplo, não é? Quando eu fiz uma pesquisa outro dia sobre o lançamento desse filme, eu descobri uma coisa curiosa. Uma notícia, uma página que tem do jornal O Diário de Pernambuco, anunciando a exibição desse filme de Amin, numa sessão especial, e exatamente em cima da notícia, tem a manchete da página, que é a Polícia Federal apreendendo discos de Geraldo Vandré, que eram discos proibidos na época. Então, você vê que era um momento muito, muito especial, em que havia uma tensão enorme, porque, ao mesmo tempo, você via a Polícia Federal prendendo discos que as pessoas não poderiam escutar, não é? E aí embaixo a notícia da exibição desse filme, que é claramente um filme de oposição, um filme à esquerda, e que pede, não é, uma outra visão da política. Então, eu acho que a característica principal desse filme, especificamente de Amin, é ter feito essa ponte entre esses dois públicos. E aí o filme, depois de ter sido feito em Super 8, no início todas as exibições eram Super 8, mas Amin tentou uma cópia em vídeo, que era feita de maneira extremamente precária, sabe, projetava na parede e filmava com vídeo, basicamente era isso. Então a cópia é terrivelmente precária. E finalmente agora a gente tem essa cópia por conta do projeto do Cine Limite, que é essa cópia em 2K, que dá uma condição muito melhor de chegar mais perto da condição original do filme. Eu acho que esse filme ainda tem uma trajetória longa, porque hoje ele é visto de outra maneira. Ele é visto muito mais como uma ironia, como uma brincadeira, na verdade, quase um filme engraçado, e ele vai gerando uma nova leitura por parte das pessoas mais novas, por parte dos jovens que vão conhecendo agora, né, depois de tantos anos, um filme dos anos 70, e estão reinventando, porque o filme vai virando um outro filme e vai tendo uma nova vida. Tá bom. Bom, a equipe do filme de Amin, como todos os filmes daquele momento, eram equipes mínimas, muito mínimas. Na maior parte dos casos, os filmes eram feitos por um diretor, que também era, em geral, a pessoa que escrevia o roteiro,
por uma pessoa que filmava, né, o câmera, e eventualmente com os atores que apareciam no filme. Na verdade era isso, nós íamos para filmar naquele momento num carro pequeno, num Fusquinha, justamente num Fusquinha, e dava todo mundo, não é? O equipamento era só basicamente a câmera, raramente se usava iluminação, o som era o som direto captado na câmera ou o som gravado posteriormente e acrescentado ao filme na montagem. No caso do lento, seguro, gradual e relativo striptease Zé Fusquinha, a equipe é o Wilson Urquiza. Eu vou mostrar para vocês aqui uma foto que eu gosto muito, que é uma foto dessa época, em que está aqui a mim. Esse aqui sou eu. Eu fumava ainda nessa época. E esse aqui é o Wilson Urquiza, que era o cara que fez a fotografia, né, desse filme de Amin. E o fato eu acho que a pessoa mais importante para salientar é a figura do Wilson Urquiza, porque o Wilson Urquiza, ele adquiriu uma câmera Canon naqueles tempos, e ele filmou com várias pessoas. O Wilson nunca teve um filme dele, ele nunca se propôs a fazer um filme autoral, mas ele está presente em muitos filmes daquele período, sobretudo dos filmes, né, desse grupo mais experimentalista. E ele tinha uma paciência enorme. Eu acho que a principal característica do Wilson era a paciência que ele tinha e essa capacidade de entender um pouco os desejos, né, das pessoas que queriam faziam roteiros e queriam dirigir seus filmes. O fato de agradecer a mim e a Geneton, né, no filme é puramente fruto da amizade. Nem eu, nem a mim, nem Geneton, aliás, desculpa, nós não tivemos participação direta, né, na realização do filme de Amin. Ele geralmente tinha esse lado generoso, assim, de citar as pessoas que tinham ajudado, assim, muito indiretamente, porque ele tinha conversado um dia sobre a ideia, eventualmente a gente pode ter dado uma pequena sugestão ou coisa assim, mas nada além de uma pequena sugestão. E era mais um espírito de grupo, não é, que fazia com que ele citasse as pessoas, não é, desse grupo menor, que ele citasse justamente para reforçar a ideia de uma comunidade, de um grupo que tinha o mesmo tipo de pensamento naquele momento onde havia tanta gente fazendo Super 8 no Recife. Um Super 8 que foi muito heterogêneo, teve filme de todos os jeitos, né? Filmes quase tentativas de fazer filme tradicional, não é? Com roteiro, com modo de encenação hollywoodiana, e filmes documentais com características de documentário desses documentários muito tradicionais também, e tinha esse outro grupo que era mais, digamos, mais experimentalista. Por razões diversas, a gente se diferenciou nesse caminho. Então, o fato dele citar essas pessoas é para isso, é reforçar essa ideia e dar um valor, não é, maior a esse grupo, a esse conjunto de pessoas que estavam próximas dele, e é mais um gesto de generosidade do que outra coisa. Então, eu acho que uma das coisas mais interessantes do filme é o texto. A minha era jornalista, ele foi jornalista durante muitos anos, e foi um jornalista muito qualificado. Ele teve trabalhos muito bons no mercado jornalístico aqui no Recife e também em João Pessoa. Ele foi contratado por empresas muito grandes, ele trabalhou muitos anos na TV Globo, por exemplo, como editor, ele trabalhou no Diário de Pernambuco, ele trabalhou em vários lugares, isso por conta da qualidade do texto dele. Ele tinha essa grande capacidade de sintetizar as coisas e de falar dessas coisas de maneira muito, muito irônica. Essa qualidade do trabalho dele como jornalista, é claro que está presente no filme.
O filme, na verdade, o texto do filme, estou falando em primeiro lugar, é muito, muito marcado por esse derrame de propaganda que foi despejado sobre os brasileiros na época do regime militar. A propaganda, né, política e a propaganda governamental era intensa. Não é? Essa ideia de que o Brasil era uma potência que tinha, de repente, se tornado num país grandioso, e que você tinha que amar o Brasil, ou então você tinha que deixar o Brasil, e que o Brasil agora era uma potência mundial, e tinha mar de 200 milhas, e tinha as estradas, a Transamazônica, e tinha, sei lá, a ponte Rio-Niterói, esse monte de coisa, a usina de Itaipu, e essa era uma espécie de derrame permanente desse tipo de propaganda, para gerar essa ideia de que o Brasil nunca teve tão bem, nunca foi tão rico, e que, de repente, agora íamos ser um paraíso na Terra e tal. E é claro que esse clima todo, né, que a mim acompanhava como jornalista, não é claro que ele estava atento a tudo isso, ele foi pegando e foi imaginando tratar desses aspectos a partir de uma perspectiva irônica. Ou seja, então, tem uma parte desses discursos que estão presentes no filme, no texto do filme, a partir dessa espécie de tentativa de reverter a propaganda e fazer com que ela se tornasse fazer com que ela fosse lida no contrapelo, a partir de uma perspectiva contrária ao que o regime militar queria. Há um outro aspecto, que é o aspecto do cinema. A mim era muito atento ao cinema, a mim era um espectador de cinema comum. A mim era de sair e entrar num cinema e assistir filmes comerciais, ele não tinha preconceitos com relação a isso, e ele era muito atento ao que as plateias diziam diante dos filmes. Então, foi um momento muito ruim para o cinema brasileiro, tem muitas coisas que tinham a ver com obrigatoriedade de exibição, então os distribuidores usavam filmes muito ruins para produzir reações negativas por parte do público, e houve muitos casos em que as plateias vaiavam os filmes, que diziam que queriam dinheiro de volta, e a mim vai utilizar isso também no texto do Zé Fusquinha. E essa é uma maneira dele ir pensando, não é, na própria condição em que ele estava, né? Um jornalista e um cineasta da periferia, não é, porque é isso, não é? O Brasil é uma periferia, o Recife é uma periferia ainda maior, e como é que a gente podia lidar com essa carga tanto de propaganda, né, do regime militar, quanto da situação do cinema, da impossibilidade, por exemplo, da gente fazer um cinema mais com uma produção pesada em 35 milímetros, todas essas dificuldades que existiam na época. E eu acho que o filme tudo reflete isso. Qual é a grande... Eu acho que aí acho que as pessoas podiam prestar atenção nisso. Eu acho que tem um truque que o Amin usa no filme. Esse texto dele é muito fragmentado. Ele vai falando de coisas diferentes e vai acumulando aquilo e vai falando progressivamente. É como se ele tivesse escrito por fragmentos, e ele escreveu por fragmentos. Mas o filme, do ponto de vista visual, ele é muito contínuo, e ele é muito lento também. Então, você tem uma espécie de conflito entre aquele texto rápido e fragmentado que vai sendo dito e aquelas imagens do Bujão, né, que é o ator do filme, empurrando o Fusquinha e perdendo as peças de roupa até o fim do filme. Eu acho que isso é uma jogada muito inteligente de Amin, que faz com que o filme tenha esses dois movimentos que se combinam, né? A velocidade do texto, né, e a ironia do texto, e aquela coisa da imagem mais lenta que vai progredindo até o personagem ficar sem roupa lá no fim. Eu acho que ele foi muito, muito, muito esperto em fazer esse jogo entre aquilo que estava produzido nas imagens e o que ele estava dizendo no texto. Bom, um personagem importante do filme de Amin é o automóvel, né? O carro, o Fusca, o Fusquinha,
que está quebrado, numa estrada praticamente abandonada, sem nenhum movimento, e o bujão vai empurrando esse carro como fosse uma tentativa de levar para algum, sei lá, uma oficina, um posto de combustíveis, alguma coisa assim. Então tem a ideia do Fusquinha como um elemento hegemônico na economia brasileira, não é? O Fusquinha era um carro que a massa conseguia, uma parte, né, dela conseguia adquirir, as pessoas que não tinham muito dinheiro, um carro popular, e a presença do Fusquinha na economia brasileira é gigantesca. Se você pegar fotos do Brasil dos anos 60 e 70, sobretudo dos anos 70, talvez, e tirar uma foto de uma cidade como São Paulo, sei lá, Belo Horizonte, e fotos de ruas, assim, de avenidas, você vai ver assim, praticamente todos os carros são Fusquinhas e são automóveis da Volkswagen. Poucas pessoas tinham recursos para comprar carros mais sofisticados do que esse. Então, a presença do Fusquinha também não é aleatória, ela é pensada, eu imagino, embora eu nunca tenha conversado diretamente com a mim, nem nunca tinha visto ele falar diretamente sobre isso, mas é evidente que a presença do Fusquinha, ela corresponde a um certo tipo de desenvolvimento que foi produzido no Brasil a partir do desmonte do transporte coletivo, né, e do transporte ferroviário, né, esse movimento em prol de uma economia voltada para o automóvel, né, e para a gasolina. E esse movimento foi muito perverso no Brasil, né? As pessoas tiveram muito, até hoje, existem consequências gravíssimas dessas escolhas que foram feitas já no início do governo de Juscelino Kubitschek, até antes da ditadura, por esse modelo baseado nos automóveis. Acho que tem esse peso, sim, no filme, da presença de um automóvel, e me lembro, por exemplo, de outros filmes do Super 8 aqui em Pernambuco, em que pessoas reagiam às marcas, não é? De maneira mais genérica, mas sempre que reagiam às marcas dessas grandes indústrias, elas reagiam também à marca da Volkswagen. Essa ideia de que que se a gente tivesse de lutar por um modelo de desenvolvimento diferente no Brasil, a gente teria que se confrontar com essas indústrias todas que trouxeram muito dinheiro para o Brasil, de alguma forma, mas também muitas dificuldades, sobretudo nas relações de trabalho, e também com a mudança de perspectiva e de fazer o Brasil um país onde só existe transporte individual e a gasolina. Isso está presente no filme, e é curioso que o carro esteja quebrado, né? Porque existia também essa mitologia de que o Fusquinha era um carro muito bom, porque mesmo quando ele quebrava, qualquer pessoa podia, mesmo que não entendesse nada de mecânica, podia consertar. Mas ali está um caso diferente de um Fusquinha quebrado, cuja única solução é empurrar. Ou seja, o brasileiro empurrando esse tipo de capitalismo que foi implantado no Brasil. Claro, a metáfora pode ser resumida a isso, né? O que é que tem ali? Um brasileiro pobre que vai perdendo tudo, vai se despojando de tudo, vai perdendo a roupa até ficar nu, empurrando um veículo que poderia ser a redenção dele, poderia ser um objeto de prazer e de alegria e sei lá, de transporte, simplesmente, para empurrar isso porque aquilo não funciona. Eu acho que tem muito a ver com essa possibilidade de entender o Brasil também por esse lado da economia e do tipo de desenvolvimento que a gente estabeleceu aqui. Eu acho que um aspecto importante desse filme, não é, o lento, seguro, gradual e relativo Striptease Zé Fusquinha, um dos aspectos mais centrais é a relação que se estabelecia naquele momento, no final dos anos 70, 78, né, 79, entre a concentração da produção de cinema no Brasil, no Rio e em São Paulo, por conta, sobretudo no Rio,
por conta do poder que a Embrafilme conseguiu naquele momento, e o abandono absoluto das outras regiões do Brasil. A dificuldade, né, era uma impossibilidade completa. Uma pessoa jovem, no final dos anos 70, no Brasil, que não trabalhasse com audiovisual no Rio de Janeiro, simplesmente nem cogitava a possibilidade de fazer um longa em 35. Isso não era viável, não era nem cogitado, a gente nem pensava nessas coisas. Portanto, o Super 8 teve, nesse momento, também um aspecto de contestar esse modelo de produção audiovisual do Brasil. Até porque a gente sabia muito bem dos compromissos que foram assumidos pelo pessoal do Cinema Novo, que tinha se originado no Cinema Novo, e os militares, para empoderar a Embrafilme. Então, esse compromisso um pouco promíscuo, né, entre cineastas de esquerda e o regime militar, para dar um caráter mais sólido à Embrafilme, também era uma coisa que incomodava muito, e a gente sabia disso, a gente percebia que havia um jogo aí, que era um jogo de domesticar, digamos assim, o cinema brasileiro, de fazer com que ele fosse mais bem comportado, para que ele pudesse existir. É claro que isso é uma condição histórica que tem explicações de diversos lados aí, mas era presente. A gente conversava sobre isso. E a mim era muito, muito crítico com relação a isso. A adesão de Amin ao Cinema Novo é ao Cinema Novo original, 64, 65 até 67, que era um Cinema Novo ainda muito carregado de radicalismo. Isso era a parte do Cinema Novo que interessava a eles. Nesse momento, final dos anos 70, Amin já tinha guinado nas suas preferências para a chanchada e para o Woody Grudy, para o cinema de Sganzella, para o cinema de Júlio Bressani. E foi Amin que apresentou ao grupo do Recife esse cinema marginal brasileiro, já no final dos anos 70. E foi ele que trouxe, foi ele que disse, olha, é isso aí que é importante. Esse movimento dele, essa mudança dele, né, de sair do núcleo do Cinema Novo, que estava muito comprometido já com esse poderio da Embrafilme, e essa concentração da produção no Rio de Janeiro, em São Paulo também, fez com que tudo isso ficasse também marcado nos filmes, e nesse filme em particular, de tal maneira que as críticas que são feitas ao cinema são feitas a esse tipo de produção concentrada do audiovisual e comprometida com essa Embrafilme grandona e hegemônica, não é? e poderosa, que atraía tudo para o centro-sul do Brasil. E eu acho que a linguagem que a mim desenvolve no material dele, não é? São 7 filmes em Super 8 que a mim produziu, né, dirigiu, não é? Principalmente. Ele participou de outros, mas ele dirigiu 7. Em todos eles, se vocês forem prestar atenção, vocês vão ver como ele vai aperfeiçoando o uso dessa bitola, não é? Uma bitola amadora, não profissional, precária, não é, do ponto de vista daquilo que ela poderia fazer tecnicamente, as câmeras muito simples, e ele vai ainda assim pegando isso para constituir um tipo de cinema que era um cinema radical, né, muito experimental, assim, sem se comprometer nem esteticamente, nem politicamente com o que estava acontecendo no Brasil nesse momento. Então, eu poderia dizer o seguinte, a mim começa com uma preferência pelo Cinema Novo, do início, até 67, 68, e depois ele vai migrar para o cinema marginal, de Sganzella e Bressani, e para Godard, né, que foi o grande, digamos assim, o grande farol do pensamento de Amin, e vai chegar na chanchada, né, que é justamente a utilização do humor para fazer a crítica política. Eu acho que é basicamente essa trajetória que explica
o uso do Super 8 como potencialmente favorável, não é, a um tipo de linguagem de ironia, de experimentalismo e de crítica social e política.